Olá, amigos. Está acontecendo alguns eventos importantes. Eu gostaria de destacar aqui para vocês no canal o que está, relacionado com as profecias. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a entender os eventos finais e estar por dentro do que está acontecendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto bíblico de Apocalipse 13, o texto bíblico de Apocalipse 13, ele revela para nós algo importante, extremamente importante, que nós devemos nos atentar agora nos últimos dias. Então, estou aqui em Apocalipse 13. Vamos ler o verso 11 e 12, que aborda sobre a origem dos Estados Unidos, né? Aqui fala: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro, e falava como dragão. Verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença, e faz com que a terra e o que neles habitem adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Perceba aqui que fala do poder dos Estados Unidos, né? E o principal poder dele usado, tanto poder civil quanto religioso, no futuro vai ser levar o mundo a adorar Roma, né? Nós vemos aqui o poder de influência que os Estados Unidos têm. Isso porque os Estados Unidos hoje, além de representar a besta da terra aqui do livro de Apocalipse, é o país, né, que possui o maior PIB do mundo, né, a maior receita do mundo, e também controla a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Quando nós vemos aqui no primeiro discurso de Trump, quando ele assume a presidência dos Estados Unidos em 2025, ele diz que quer ser o quê? Um pacificador. Trump promete ser pacificador e unificador, mas quer exército mais forte. Você perceba que aqui no seu discurso, né, inaugural, de acordo aqui com a matéria da CNN, no seu discurso inaugural, Trump ele diz que queria ser reconhecido em seu mandato, como no seu legado, como um pacificador e unificador. Vamos lá, queridos. Agora, algumas horas atrás, foi noticiado, depois de 6 meses aí, né, de diálogo com a Rússia, que o Trump promete agora tarifas de 100% implicada à Rússia, certo? Caso eles não parem lá a guerra com a Ucrânia. Tarifa de 100%. Alguns podem se perguntar, mas espera aí, mas a Rússia já não estava sendo sancionada? Sim. Porém, essas sanções aqui elas são diferentes. Né? Aqui eles dizem que serão as sanções secundárias. Como é que funcionam as sanções secundárias? Ou seja, depois de 50 dias, caso a Rússia não pare de atacar a Ucrânia, ou seja, não tenha um cessar-fogo, todos os países que vendem algum produto para a Rússia para fortalecer sua economia serão também taxados de uma taxa de 100% a 500%. Então, assim, a taxa que está vindo para o Brasil agora, de 50%, a partir do mês de agosto, ela pode subir aí para 100 a 500% daqui a 50 dias, caso o Brasil continue comprando diesel da Rússia, né, comprando o diesel da Rússia. O Brasil é o segundo país que mais compra diesel da Rússia, fortalecendo a sua economia de guerra, ok? E isso é histórico. Tanto os governos de direita quanto os governos de esquerda do Brasil têm um apoio maciço à Rússia, devido os BRICS, né, que é um grupo econômico que comporta aí a Rússia, o Brasil, né, a Rússia,
o Brasil e a China. Então, tanto os governos de direita aqui no Brasil quanto os governos de esquerda, eles têm, assim, podemos dizer que tem por obrigação ajudar a Rússia e a sua economia, né? Então o Brasil tanto compra fertilizante como também compra o diesel da Rússia. Então daqui a 50 dias, essas tarifas severas, né, de 100% de inicial para a Rússia e também para os países que comercializam com a Rússia. Nesse sentido aqui vai ser meio mais complicado. Por quê? Porque se os países eles deixaram de comprar, né, o petróleo russo, comprar tudo que envolve energia russa, inclusive o diesel e outros produtos, com certeza, queridos, a Rússia vai ter com a sua economia enfraquecida e não vai conseguir continuar com a sua guerra. Perceba que o Trump está fazendo de tudo para ser colocado como o homem que acabou com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o homem que trouxe a paz. E perceba que isso vai realmente ao encontro das profecias. Por quê? Nós vamos aqui no livro do Grande Conflito, como nós vamos aqui no livro Grande Conflito, no capítulo 36, queridos, tem uma parte aqui importante que fala sobre a aplicação do domingo, né, como um fator moral, né, para acabar com a crise, né, com as crises morais dos Estados Unidos. Ellen White diz aqui: toda essa mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção rapidamente se alastra, em grande parte atribuível à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria a moral da sociedade. Insistisse nisso especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali a obra de temperança é uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais. Perceba que aqui o objetivo, a profecia diz, dos Estados Unidos é colocar o domingo para colocar uma moral na sociedade, onde os povos se unem em torno da guarda de um único dia, entendeu? Então perceba que como Trump está indo nessa ideia de ser conhecido como pacificador, está prestes de acontecer um movimento importante nos Estados Unidos, que é a eleição de Jonathan Berry, né? Como nós já sabemos, Jonathan Berry ele é o autor da página 589 do projeto 2025. Ele está próximo de ser votado no Senado. Ele já foi votado no Comitê do Trabalho para o chefe do Departamento do Trabalho. Ele já foi aprovado no Comitê do Trabalho no dia 26 de junho. E agora estamos aguardando a votação no Senado, que ainda não tem uma data específica. Alguns estão afirmando, né, por cima, que até o final de julho agora vai ser votado o nome dele para o departamento. Se você ler a página 589, Berry diz que vai usar a economia para fazer o domingo ser guardado. Ele quer punir as empresas com 150% de pagamento de hora extra para quem trabalha, ou seja, as empresas que permitem que seus funcionários trabalhem aos domingos. Na prática, o Berry quer assumir a pasta do trabalho, obrigar as empresas a pagar hora extra de 150% quem for ao domingo trabalhar. Dessa forma, Berry disse que quer estimular as empresas a mandar as pessoas trabalhar aos domingos. Então, na prática, ele quer usar o dinheiro, né, para promover a paz, né, para promover
a guarda do domingo. É o que o Trump está fazendo agora. Ele está fazendo a mesma coisa que Barry quer fazer. Trump está usando o dinheiro, as sanções, para trazer a paz ao mundo. Pelo menos no consentimento dele. Como ele quer ser reconhecido como unificador, então ele vai subir as tarifas de 100% daqui a 150 dias para a Rússia e até 500% quem comercializa com a Rússia. Isso se chama sanções secundárias. Perceba que tanto o Barry quer usar a máquina pública, o dinheiro, para punir as empresas que permitem as pessoas trabalhar nos domingos, para promover, podemos dizer aqui, como diz aqui, a moralidade, como o Ellen White escreveu aqui, a moralidade, certo? Como também Trump quer usar o dinheiro dele com as sanções de até 500% daqui a 50 dias para impor também a moralidade e a paz na Europa, né? Acabar com a guerra. Então vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, tanto a eleição de Barry quanto as sanções, as taxações, né, de 100% na Rússia e 500% quem apoia a Rússia daqui a 50 dias. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se a Rússia vai revidar atacando a Ucrânia de forma nuclear, coisa que eu duvido bastante, ou eles vão sentar na mesa de negociação, vão cessar lá a guerra e vão entrar em um acordo. Se isso acontecer, Trump vai sair vitorioso como aquele que traz a paz no mundo. Entendeu, irmãos? Então, Trump conseguindo, com a forma das tarifas, acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ao Barry assumir o poder e usar também as sanções econômicas nas empresas para guardar o domingo nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai estar caminhando para a moralidade, ou seja, para a imposição da paz de forma mundial. Essa aqui é a falsa paz, né? Como diz a Bíblia, né, que vai vir uma falsa paz. Ellen White, ela encerra dizendo aqui embaixo, né, que os dignatários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor e a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular e uma lei que impõe a observância do domingo. Interessante que Ellen White fala que os governantes vão ceder ao apoio popular. Por que Barry vai tocar nas empresas? Porque as empresas, justamente, elas estão oprimindo os funcionários que trabalham aos domingos lá na América, e esse é um apoio popular grave que pode acontecer. Você perceba que o cenário ele pode mudar daqui a alguns dias, né? Então vamos manter aí em alerta. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse conteúdo, dessa mensagem, deixa aqui o seu comentário e a sua opinião sobre o assunto. Que Deus abençoe a todos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o recente pronunciamento do presidente Trump, que anunciou um acordo envolvendo a venda de bilhões de dólares em armas americanas para a Ucrânia e um prazo de 50 dias para Putin firmar um acordo de cessar-fogo. Nesta segunda-feira, 14 de julho, todas as atenções se voltaram para a Casa Branca, com o presidente Trump prometendo fazer uma declaração relacionada com a invasão russa da Ucrânia, classificada por ele como muito importante. O palco foi o Salão Oval, com Trump aproveitando a visita do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para dizer, diante das câmeras, que os Estados Unidos fornecerão armamento de ponta para os ucranianos, mas com um detalhe que muda completamente a lógica dos apoios anteriores. Desta vez, quem vai pagar a conta são os aliados europeus da OTAN, e não o contribuinte americano.
Segundo Trump, o plano prevê a produção de bilhões de dólares em armas de última geração em solo americano, mas custeadas pelos aliados europeus da Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos atuarão como uma espécie de arsenal da Ucrânia, enquanto os europeus assumirão a responsabilidade financeira. Entre os armamentos, o destaque vai para as baterias antiaéreas Patriot, que, segundo o presidente, começarão a chegar à Ucrânia em poucos dias. Ao lado do secretário-geral da OTAN, Trump foi enfático, dizendo que os Estados Unidos fabricam, mas não compram. Eles pagam, nós produzimos. Rutte reforçou a magnitude do apoio, salientando que, graças a esse acordo, a Ucrânia passará a receber grandes quantidades de armamentos, desde munições, mísseis antitanque até sistemas de defesa aérea, marcando o início de uma nova fase no envolvimento ocidental no conflito. Essa iniciativa é considerada apenas a primeira etapa, com a promessa de que novos lotes de armamentos americanos cheguem à Ucrânia com o apoio financeiro dos aliados, ampliando não apenas o volume de equipamentos no campo de batalha, mas também o tipo dessas armas, já que não serão vendidas apenas munições e armas defensivas, mas também armamento ofensivo, como mísseis de longo alcance para o HIMARS. A Alemanha, por exemplo, já tinha se comprometido a comprar dos Estados Unidos 2 baterias Patriot, enquanto a Noruega vai financiar a compra de mais uma unidade do mesmo sistema. Por ora, esse é o único armamento identificado publicamente no pacote, mas fontes diplomáticas indicam que outros sistemas estão sendo negociados nos bastidores, com o presidente Trump adiantando também que estariam disponíveis 17 sistemas Patriot que poderiam ser rapidamente enviados para reforçar a defesa ucraniana. Mas, do lado da pressão sobre Moscou, o anúncio de Trump não empolgou os aliados da Ucrânia, com o presidente dos Estados Unidos se limitando a lançar mais um ultimato a Putin, dizendo que se em 50 dias não assinar um acordo de cessar-fogo, os Estados Unidos aplicarão sanções de 100% sobre a Rússia e sanções secundárias que poderão chegar aos 500% sobre países que ainda comercializam produtos russos, como é o caso do Brasil. O objetivo de Trump com isso é forçar Putin para a mesa de negociações. No entanto, os aliados da Ucrânia alertam que isso é muito pouco, e que na prática, tudo aquilo que Trump está fazendo é dar a Putin mais 50 dias para continuar atacando cidades ucranianas com drones e mísseis. Em um tom visivelmente frustrado, Trump criticou o que chamou de promessas vazias do líder russo, dizendo que Putin fala demais e faz de menos quando se trata de buscar a paz. E, como exemplo, voltou a citar o recente ataque com mísseis a Kiev, que deixou dezenas de mortos. Mas o contraste com o discurso de campanha de Trump é notável. Naquela época, ele classificava o apoio à Ucrânia como um desperdício de dinheiro público e dizia que o objetivo era acabar rapidamente com a guerra. Mas agora a estratégia mudou radicalmente, com Trump passando a vender essa ajuda, obtendo em troca bilhões de dólares em receitas. A grande vantagem desse método é que, como não se trata de uma doação, mas de uma venda, diminuem muito as chances das entregas serem interrompidas, como tem acontecido com muita frequência nos últimos meses. Além de, tão importante quanto isso, alargar ainda mais o leque de opções em termos de armas que a Ucrânia poderá obter dos Estados Unidos, com Trump deixando claro que não serão apenas armas defensivas. Como disse um analista, basicamente, a partir de agora, basta passar o cheque e escolher a arma que se pretende enviar para a Ucrânia. Em resumo, em termos de pressão direta contra a Rússia, o anúncio do presidente Trump não agradou nem a Kiev e nem aos restantes líderes europeus, que esperavam uma postura mais firme de Trump através, por exemplo, da aplicação de sanções, após tantas demonstrações dadas por Putin de que a Rússia não quer negociar. Mas, pelo outro lado, Trump abriu as portas do poderoso e bastante diversificado arsenal militar americano. A partir de agora, desde que haja dinheiro, é só escolher e levar para a Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.
and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing, secondary tariffs. And they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing so much talk. It's all talk. It's all talk, and then missiles go into Kiev and kill 60 people. It's got to stop. That's got to stop. But the purpose of this is to say that this is a very big deal we've made. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quick. I speak to him a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the First Lady, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. It's been proven over the years. He's fooled a lot of people. He fooled Bush. He fooled a lot of people. He fooled Clinton, Bush, Obama, Biden. He didn't fool me. But what I do say is that at a certain point, ultimately, that's got to stop. But the purpose of this is to say that this is a very big deal we've made. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Ukraine will take it up.